dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar um assunto novo. Vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Vocês conhecem histórias em quadrinhos? A gente vê muitas histórias em quadrinhos nos nossos livros, que fala sobre a Turma da Mônica, né? Que fala sobre o Gaturro, que fala também sobre o Menino Maluquinho. Estudamos várias histórias, além de conhecer vários gibis também, né? Da turma do Mickey, né? Da turma da Mônica, a gente sabe que tem várias histórias em quadrinhos direcionadas para cada personagem, como a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, na verdade? Então, hoje nós vamos começar um assunto novo, nas páginas 28 até o início da página 32. A gente vai começar com a história do Menino Maluquinho, que é a história que a prof vai ler para vocês e vocês vão acompanhar os quadrinhos agora. Medo de quê? Silêncio, Bocão, você pode acordar os morcegos. Eu não tenho medo disso. Cuidado, pode haver muitas cobras por aqui. Tô nem um pouco preocupado. Nesta caverna mora um urso e está prestes a chegar. Está até me dando sono. Bocão, olha o trem! Tchu, 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 tchu. Piuí, socorro! Pronto! Já troquei o fusível queimado. Pô, no melhor da brincadeira. Do que será que eles estavam brincando nessa história em quadrinhos? Muito bem, eles estavam usando a imaginação e brincando que estavam em uma caverna, né? E que estava vindo, que tinha morcegos, cobras, um trem. E para isso eles utilizavam a lanterna, né? Por quê? Porque a luz estava queimada. Mas do que será que eles estavam falando? De coisas que eles têm medo, vocês sabiam? E vocês, têm medo do quê? Então hoje nós vamos responder as questões do livro, voltada para o assunto da história em quadrinhos. Vocês devem responder, né? Quem são os personagens do texto que aparece ali? Que a gente viu dois personagens que falam na nossa história em quadrinhos, que é o Bocão, o amigo do menino e o menino maluquinho, que são amigos. Além disso, na nossa história em quadrinhos, aparecem alguns itens que são chamados onomatopeias, que é o barulhinho do trem, né? Tchu, 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 que a gente utiliza sonzinhos para representar o barulho de alguma coisa. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. A gente consegue observar também na história em quadrinhos vários balões de fala, os balões que os personagens estão falando, estão se comunicando. Então, numa história em quadrinho, existem as onomatopeias, existem, né, os balões de fala, tá? Existem os personagens. Lembrando que quando a gente escreve alguma coisa, tá? Tem que utilizar o ponto final, que é o ponto que acaba a frasezinha. Quando a criança ali, o personagem faz uma pergunta, ele usa o ponto de interrogação. Lembra que a gente já falou sobre esses pontinhos? E claro, a nossa história, ela tem um título. Medo de quê? Hoje, depois de finalizar as atividades do livro, até o início da página 32, vocês vão ter que me dizer do que vocês têm medo. Do que será que vocês têm medo? A prof quer saber. Por isso, vocês vão utilizar uma folhinha que foi enviada no envelope e vão criar uma história em quadrinhos falando sobre o medo de vocês. Vocês podem ser os personagens ou então outras pessoas podem aparecer também. Se vocês quiserem criar uma história com outros personagens, mas falando do medo de vocês, vocês também podem. Lembrando que os personagens, eles têm que ter a fala, eles têm que falar, tá? Pode ter pelo menos 5 quadrinhos, não precisa ser muito grande a história de vocês, tá? Depois que vocês finalizarem a história em quadrinhos, vocês podem colar no caderno também, certo? Finalizamos por aqui então. Beijos, até a próxima aula. Lembrando que hoje nós temos mais um envelope para abrir. Beijo, pessoal. Tchau!